mas tem uma gestão interna, tem um sistema que funciona dentro do Corinthians que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. Não vai ter golpe! Esse é o problema, quando política e os fatores do campo se misturam. Uma coisa não deveria depender da outra. Acho que o Corinthians tem todo o direito de contestar contas, de fazer uma votação. Cambada de desgraçado, querem me derrubar. Cara, eu encaro como um golpe, cara. Encaro como um golpe porque não tem legitimidade, não tem embasamento para nada do que estão fazendo, mesmo porque eles passaram para a Comissão de Ética e a Comissão de Ética deu um parecer. Exercer a lei, e a lei é isso. Nós não podemos passar por cima da lei por causa da vontade de um cidadão que quer mandar sozinho. E apesar de estar vivendo uma fase surpreendente no Brasileirão, o Corinthians agora está se afundando em outra crise que está abalando o time paulista. A votação para o impeachment de Augusto Melo está deixando a torcida em um verdadeiro quadro de guerra. Eram quase 8 horas da noite quando Augusto Melo deixou um dos ginásios do Parque São Jorge em meio à festa dos apoiadores. O presidente cruzou a pé a Marginal Tietê, que estava interditada no trecho em frente ao Corinthians. O motivo? Uma reunião do Conselho Deliberativo do clube que deveria votar o processo de impeachment contra ele por um suposto envolvimento no caso Vai de Bet. Augusto queria agradecer pessoalmente quem tanto vem lhe apoiando. Gente que tratou o momento como se fosse uma final de campeonato. Essa vitória de Augusto Melo é parcial e foi conquistada graças a uma liminar concedida por uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta liminar chegou às mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, momentos antes do começo da votação. Ainda que não tenha sido citado, nós vamos suspender a reunião para cumprir a determinação da Justiça, porque nosso papel é cumprir as decisões judiciais. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos os conselheiros e dizer que nós estamos aqui para o bem do Corinthians. Espero que isso seja superado, que todos nós nos dê a mão, nos ajudamos. E o Corinthians está numa caminhada diferente com tudo que vem acontecendo. Pode ter certeza que a gente quer o melhor para o Corinthians. E peço a ajuda de todos vocês que ajudem essa gestão a tirar o Corinthians dessa situação. Obrigado, vai Corinthians! A sentença emitida por Clara Araújo Xavier reforçou a decisão da Comissão de Ética do próprio Conselho Deliberativo do Timão, que havia recomendado a suspensão da ação contra Augusto Melo, enquanto não fosse divulgado o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso. Segundo a desembargadora, haveria dano caso o resultado final apontasse para a saída do presidente. A oposição tenta caçar a liminar e, se isso acontecer, uma nova reunião será marcada. Decisões judiciais sempre podem ser revertidas. Isso é uma coisa natural. O Poder Judiciário pode reverter as suas próprias decisões. Como eu disse, não importa isso para o Corinthians agora. A discussão para o Corinthians agora é focar no Campeonato Brasileiro e focar no regime centralizado de execuções para iniciar um plano de pagamentos para justamente aproveitar essa janela de sem bloqueios judiciais e fazer um grande planejamento financeiro. Ao mesmo tempo, um outro pedido de impeachment contra Augusto Melo foi proposto há alguns dias pelo CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, com base em balanços e documentos que não foram apresentados ao órgão. Em resposta, o presidente negou que esteja fazendo uma gestão temerária. Em relação ao CORE, a diretoria vai se pronunciar no momento oportuno, vai apresentar suas considerações em relação ao relatório. Nós temos discordância em relação ao relatório, mas como eu disse, não é hora de fazer a disputa política interna do Corinthians, é hora de olhar para fora, olhar para frente. O Corinthians precisa garantir a vaga na Libertadores e nós vamos lutar até o final para isso. Se isso acontecer, o Corinthians vai disputar a competição mais importante da América pela 18ª vez em 2025. Seria uma vitória para Augusto e a sua diretoria, em meio a uma indefinição política cujo desfecho é impossível prever. Não vai ter golpe! Acho que o Corinthians tem todo o direito de contestar contas, de fazer uma votação, se os fatos forem comprovados, se os elementos forem suficientes para que o presidente seja afastado.
Mas espera acontecer o Campeonato Brasileiro, acabar a competição, definir se o Corinthians vai para a Libertadores ou não. E aí resolve isso, porque agora fica muito com cheiro de pessoas que estão se aproveitando da situação para não deixar o presidente ser aclamado ou ter, pelo menos, uma posição mais positiva com a torcida. Ô Loirão, quando a gente ouve falar, o Capelani fala muito isso aqui no programa, que não são corintianos, né? Esse tipo de comportamento, de pedido de impeachment da oposição, né, não são corintianos. Eles não olham para o Corinthians como deveriam olhar. Eu vou dar exemplo aqui. Hoje de manhã eu estava vendo no Instagram ali, apareceu uma notícia de que o Palmeiras, saudável financeiramente, vai fechar o ano bem pra caramba. Superávit. 200 milhões de superávit e tudo mais. A gente vê um Flamengo também muito bem administrado, já começou essa história lá com o Bandeira lá atrás, e ele foi muito criticado. O Corinthians tem o mesmo poder que esses dois times que eu citei aqui, para não citar outros, né? Que tem a questão do Bahia, que é SAF, tem outras situações que são diferentes desse caso de Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tem a mesma força, tem uma torcida que é completamente apaixonada pelo clube, mas tem uma gestão interna, tem um sistema que funciona dentro do Corinthians que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. O momento agora é fazer o quê? Olhar para o campo. O time passou o ano todo lutando para não cair, conseguiram agora, há 3, 4 rodadas, se salvarem da zona de rebaixamento e estão brigando por uma vaga na Libertadores. Disputar uma pré-Libertadores, para eles levantarem essa bandeira do impeachment. Eu não sei se eu não sou advogado Augusto, tá? Se ele tá certo, se ele tá errado, se ele tá devendo, se ele não tá devendo. Mas esse momento não é o momento de você levantar essa bandeira. É momento de olhar pro Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o Corinthians consiga... Olha o que eu tô falando, que loucura, hein? Tentar olhar pro Corinthians, pro campo e tentar fazer com que o Corinthians consiga o objetivo de chegar numa pré-Libertadores, que o ano que vem vai ser melhor. Olha, enquanto o Corinthians passou 20 rodadas na zona do rebaixamento, todo mundo estava quieto. Bastou o Corinthians respirar, chegar na primeira parte da tabela, batalhar por vaga na Libertadores de uma forma muito mais competente, que as questões políticas voltaram. Porque no Corinthians, a gestão que saiu não quer deixar que a atual gestão tenha sucesso. Então é um interesse político de poder, de dinheiro. O que fizeram com o Corinthians no final da gestão do Ilho é uma vergonha. As confissões de dívidas, o que ele deixou de compromissos empenhados, o contrato com o Mano Menezes, e ninguém mais fala nisso. Exato. E aí esses mesmos que lá estavam agora resolveram aparecer. O Corinthians merece mais do que isso, merece um final de ano com tranquilidade, com muito mais conexão com o torcedor e que se resolva isso depois. Aí vai se averiguar quem tem culpa, quem não tem culpa, quem gasta mais ou menos, se as contas estão corretas ou não. Agora, o que não dá para aguentar é esse tipo de coisa numa fase tão legal, no momento em que o Corinthians se reencontrou. Agora, essas pessoas que fizeram pro Corinthians, eles não têm a vergonha na cara, cara de madeira, eles vão pô, boneco de ratazana, ladrões, e eles falando, né? Não sou eu, né? Eu tô reproduzindo o fato de lá, não tô acusando ninguém, né? E eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha do cara chamar eles de ratazana, de ladrões, de colocar a foto deles, de circular isso pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Eles não se sentem envergonhados. O que eles querem? O poder. O que eles querem? Tomar o poder. Como que você toma o poder? Vamos lá. Se o Augusto fez alguma coisa errada, se o Augusto tem o problema da Verdibet, tem que investigar? Óbvio que sim. Mas por que não investigou antes? Por que não investigou os 30 anos do Corinthians? Todos os presidentes de conselho. É bem verdade, galera, que a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma situação bem agradável. O time, de fato, conseguiu se reerguer e, após se reerguer, o time vem vivendo uma politicagem, uma situação muito lamentável sobre esse tema que está acontecendo nos últimos dias. Enquanto o Corinthians estava ali jogando mal, não estava desempenhando um bom futebol, ninguém falava nada, ninguém se pronunciava sobre certas situações, e a partir do momento que de fato o Corinthians conseguiu começar a jogar bola, começar a ter bons resultados e assim tentar conseguir uma vaga para a Libertadores da América do próximo ano, essas coisas começaram a vir. Então, com certeza a gente percebe aqui muito interesse da parte de muitas grandes pessoas que estão por trás ali de certas coisas, e isso só vai de fato prejudicar o time do Corinthians
eu assim espero que isso não aconteça, né? Espero que o Corinthians de fato consiga se classificar, até porque é uma superação muito grande para o time conseguir esse feito. Momentos atrás a gente falava aqui sobre o time do Corinthians. O Corinthians estava quase praticamente sendo rebaixado. E hoje o Corinthians se encontra ali lá em cima, tentando buscar uma vaga para a Libertadores da América. O problema disso tudo é esse caso que está acontecendo aí. Então isso só vai prejudicar em campo. Eu espero que isso de fato não aconteça, mas isso é lamentável. Poderia resolver esses temas, essas situações no próximo ano, após o Corinthians estar classificado, mas não, estão fazendo agora. E isso, querendo ou não, pode entrar dentro de campo e o time do Corinthians não desempenhar um bom futebol por conta desses fatores externos, extracampo. Então é um clima muito triste, uma situação bem lamentável que está acontecendo no time do Corinthians. A gente viu toda essa repercussão, como vocês viram aí. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião aqui neste vídeo. Eu sei que é um tema muito complexo, um tema muito delicado, e a gente também não pode estar saindo julgando ninguém, até porque a gente viu ali que a situação tá bem séria para o time do Corinthians. Não falando em relação ao campo, mas fora do campo. E querendo ou não, isso pode afetar. Eu quero que isso não aconteça, até porque o time do Corinthians mostrou um bom futebol nesses últimos jogos e assim eles merecem de fato conseguir uma vaga na Libertadores da América, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Valeu, galera, Deus abençoe a todos e até a próxima.